no 28 de abril, e nós, de comum acordo, colocamos no centro a questão da humanização da perícia médica do INSS, né, que é uma coisa inteiramente bárbara hoje em dia, vamos ter claro, né? Acho que o INSS teve um avanço importante, que foi a implantação do Unitep, do FAP, deu uma melhorada boa na situação das filas e tudo mais, mas essa situação da perícia, eu diria que é medieval ainda, né? Nós tivemos, nessa audiência pública, depoimentos muito fortes, né, de pessoas que atendem os trabalhadores nos sindicatos, descrevendo dezenas de casos de consultas que são 10 segundos sem olhar na cara da pessoa, né, e o cidadão nega o benefício nessas condições. Quer dizer, isso aí, se for feito de propósito para tentar quebrar a moral, desmoralizar o cidadão que é beneficiário do INSS, eu acho que seria difícil fazer mais bem feito uma coisa dessa, certo? Quer dizer, então, para ter claro como é que o quadro é esse, concretamente, né? E nós tivemos, depois, dia 12 de maio, uma reunião com o ministro da Previdência, que esse não conseguiu posar muito na reunião, ficou um pouco fora, saía, entrava e tal, mas tivemos uma reunião longa com o presidente do INSS. Pela primeira vez, eu diria que a gente já vinha lutando há muito tempo para o INSS, para ter uma conversa mais funda com o INSS. O INSS nunca foi na reunião tripartite, para vocês terem ideia, quer dizer, já tem 3 anos lá que a comissão tripartite está se reunindo, o INSS nunca botou os pés lá, né? Então, conseguimos, dessa vez, pela primeira vez, ter uma conversa com o presidente do INSS. Parecia uma pessoa razoavelmente séria, um procurador lá do Rio Grande do Sul, doutor Mauro Rauschel, e nós tivemos uma conversa bastante franca com ele, né? E colocamos toda essa situação das perícias, né? Como a situação era grave, dissemos com todas as letras para ele que, na nossa avaliação, estava existindo uma espécie de república dos peritos dentro do INSS, que estava querendo mandar mais na instituição do que os representantes designados pela presidenta com seus 57 milhões de votos, né? E que, portanto, nós queríamos dizer para ele, fizemos todas essas denúncias das barbaridades que são feitas nas perícias e tal, e dissemos para ele que o que ele precisasse fazer para enquadrar esses peritos, ele podia fazer, que ele ia ter o nosso apoio, né? A conversa foi nesses termos, não foi uma conversa para agradar, digamos assim, certo? E, além disso, quer dizer, levantamos esse problema da divulgação das empresas que causam morte e invalidez, né? O INSS já defendeu, em outras oportunidades, o Ministério da Previdência, inclusive, que isso não seria possível, porque viola o artigo 198 do Código Tributário, uma conversa comprida lá, que não tem nada a ver, porque o Código Tributário impede de divulgar os dados econômicos de uma empresa que está sendo fiscalizada, né? Você, quando faz uma fiscalização, você descobre determinados dados econômicos da empresa, você não pode sair divulgando eles, porque isso é sigilo fiscal. Até aí, tudo bem, né? Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com divulgar as empresas que causam morte e invalidez. Primeiro, que isso não é dado econômico. Segundo, que com esses dados de morte e invalidez não se calcula absolutamente nenhum imposto, nem FAP, nem nada, que precisa de outros dados para poder ser calculado. Portanto, não tem nenhuma lógica sonegar a divulgação desses dados com base no Código Tributário. Isso aí é uma fantasia jurídica, não tem base nenhuma legal para uma coisa dessa, né? E argumentamos, além disso, que alguns países mecas do neoliberalismo, digamos assim, como os Estados Unidos e a Inglaterra, divulgam esses dados. Portanto, mais estranho ainda que aqui, que nós estamos nos propondo a ser uma sociedade mais avançada que essas coisas mais atrasadas, seja onde esteja tendo mais dificuldade de divulgar os dados que lá são divulgados, certo? Portanto, não vemos nenhuma lógica nisso, né? Eu diria o seguinte, eu acho que a gente mexeu um pouco com a cabeça dele. Ele não virou, ele entrou defendendo que não podia divulgar, que o Berzoini tinha tido muito problema quando divulgou os dados das empresas inadimplentes, e nós mostramos que isso não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que são dois assuntos completamente diferentes. Ele, a partir de determinado momento da conversa, passou a ouvir, parou de falar, parou de contestar o que a gente estava dizendo, e propusemos continuar o diálogo. Eu acho que alguma influência ali a gente teve. Não viramos ele ainda, na minha avaliação, mas eu acho que se a gente fizer uma pressão bem feita, é possível ter conquistas nessa área aí, né? Bom, então, isso sobre a Previdência. Além disso, eu queria tocar aqui mais uma outra questão. No Conselho, quando a doutora Márcia Amaral esteve lá
apresentando a proposta do PPA, eu fiz a proposta que ela trouxe de metas para a área da saúde do trabalhador foi apenas de crescer um pouco a quantidade de serestes e fazer uma vinculação até 2015 do conjunto dos serestes com as vigilâncias estaduais, de modo que passasse a ter uma atitude ativa de vigilância em todos os estados, etc., o que é muito bom, não somos contra isso, evidentemente, mas nos pareceu uma meta limitada, que era possível propor uma coisa mais avançada, né? Então, o que a gente propôs foi que se trabalhasse para que até 2015 se tivesse um indicador confiável na área da saúde, do conjunto da acidentalidade, incluindo o pessoal formal e o pessoal informal, ou seja, o conjunto da base populacional, né? E que, a partir de conseguir construir um indicador confiável, se te conseguisse estabelecer um sistema de metas a ser pactuado entre os 3 ministérios, Saúde, Trabalho e Previdência, de redução da acidentalidade ano a ano. Ou seja, que se tivesse uma meta de redução de acidentalidade com um indicador sério, a cada ano vai se procurando reduzir em tantos por cento a acidentalidade, né? Essa foi a proposta que eu apresentei. Tive uma conversa sobre isso com o Carlos Vaz também, que achou a proposta uma coisa possível e tal, mas que tinha de ver como fazer, etc. Por isso, acho que, inclusive, seria muito importante essa unidade de ação aqui, se a gente puder construir com o pessoal da universidade, porque isso aí seguramente vai ajudar muito. Nós temos poder de pressionar, temos influência política e tudo mais, mas nós não temos o conhecimento técnico todo que vocês têm. Quer dizer, essa junção, eu acho que pode ajudar muito a gente ter uma influência maior ainda do que o que a gente já tem, e vocês também junto nesse processo, a gente fazendo uma coisa em conjunto e tal. Então, essa proposta foi levada para a comissão de financiamento lá do Conselho, que deu um parecer favorável, e agora vai ser discutida lá no Conselho Nacional de Saúde, né? Então, acho que a gente devia caminhar nessa direção, conseguindo ou não já enfiar isso agora no PPA. Quer dizer, se conseguir, melhor. Se não conseguir, vamos trabalhar nessa direção de qualquer jeito, porque não necessariamente o fato de estar fora do PPA quer dizer que isso não quer dizer que isso não possa ser feito, certo? Então, eu diria que abrir essa discussão, tomar posição, disputar esse espaço lá, me parece que é uma coisa que pode ajudar esse quadro a melhorar aí concretamente, né? Eu já tive uma conversa sobre essa questão dos acidentes de trabalho com o ministro, né? A minha avaliação é que ele tem um certo grau de abertura para esse problema, acho que entende um pouco do assunto e tal. Padilha. Portanto, se a gente fizer propostas que tenham consistência, que tenham objetivo e tudo mais, acho que é possível nós conquistarmos espaços importantes nesse processo. Essa é a avaliação que eu faço, junto com os companheiros que estão lá no Conselho Nacional de Saúde também. Muito bem. Está faltando só uma questão aqui. Está me fugindo agora. Bom, fugiu. Se eu lembrar, depois no debate aí eu coloco tudo. Então, acho que seria isso. Quer dizer, nós estamos numa situação, eu diria, a situação dos acidentes de trabalho é uma situação gravíssima, né? Já lembrei o que é. É o seguinte, eu queria tocar um pouquinho nesse problema do assédio moral, né? E eu acho que é importante a gente refletir, apesar dele não causar muito óbito, eu diria que talvez não seja uma fonte importante de óbito, mas ele é uma fonte muito grande de invalidez, né? Portanto, eu acho que a gente não deve deixar de refletir sobre esse problema, né? Então, reparem só, eu queria pegar um primeiro exemplo, funcionalismo público, né? O professor Jorge fez um trabalho lá no Previ Rio, com a base de dados do Previ Rio, apresentou lá no encontro da Renasce ano passado, lá em julho, né? E, paz, meus companheiros, 38% das aposentadorias por invalidez por problemas mentais na base do funcionalismo do Rio de Janeiro. Isso é mais do dobro da segunda causa, que tinha 16%, 17% por aí, né? Quer dizer, então, para a gente ter claro, né? Primeira causa de aposentadoria por invalidez, com mais do dobro da segunda causa, são os problemas mentais, né?
se nós formos ver no professorado, a situação é semelhante. Se a gente for ver nos bancários, como o companheiro Valcir aqui relatou, o pessoal como é que faz? Cada agência tem uma meta de vender cartão de crédito e cada funcionário dentro da agência tem a sua meta individual. Então, se por acaso ele fica para trás e não vende lá a quantidade de cartão, empurra a quantidade de cartão de crédito que ele tem de empurrar, ele começa a receber e-mail, mensagem na tela do computador, começa a ficar zureta. E daqui a pouco ele está indo no fim de semana para o churrasco com os amigos, pensando como é que ele vai fazer para vender uns cartãozinhos de crédito no fim de semana, né? Então, reparem só o que é a característica desse processo. Em primeiro lugar, colocar metas impossíveis, daquelas que nem o Tom Cruise é capaz de cumprir, certo? Em primeiro lugar, isso. Segundo, é desqualificar quem não atinge a meta, certo? Então, a combinação das duas coisas, a psicologia fala na dupla mensagem, quando fala das crianças, certo? Quer dizer, então é o quê? Você fazer uma combinação de amor e ódio que não consegue estabelecer padrões de referência para a criança. No caso, isso quando é feito nos adultos, em grau bastante intenso, tem esses efeitos de uma parte das pessoas não aguentar e perder a sanidade, certo? Quer dizer, então, vamos ter claro, quer dizer, isso aí é uma política pensada, né? Isso não está acontecendo por acaso, isso é a política neoliberal. O funcionalismo público era o quê? Esculhambar com o funcionalismo público, né? Eu estou querendo reduzir o Estado, então a primeira coisa que eu tenho a dizer é que os funcionários é tudo vagabundo, ninguém quer trabalhar, reduz enormemente a quantidade de funcionários públicos, como foi descrito aqui a situação do Ministério do Trabalho, por exemplo, e, ao mesmo tempo, exige deles, evidentemente, que eles façam mais do que era feito antes pelo dobro de funcionários, né? Qual é a consequência disso? Eu coloco uma jornada de trabalho violenta, eu vejo lá no Ministério da Saúde, o pessoal do Fundo Nacional de Saúde tem uns períodos do ano lá e fica quase soterrado debaixo das pilhas de processo. Essa é a realidade do Ministério. Falta gente em tudo quanto é canto, esse é o quadro, e a saúde não é exceção. Eu diria que talvez até seja dos lugares que está menos exprimido dentro do conjunto do governo, né? Então, essa é a realidade de um lado, e, ao mesmo tempo, quer dizer, se desqualifica os funcionários, avacalha, ridiculariza, chama de vagabundo, por aí vai, essas coisas todas, certo? Quer dizer, então, é exatamente essa junção, você vai ver nos bancários a mesma coisa, né? Jornada excessiva, bota o cidadão para vender cartão de crédito até no fim de semana, mas quem não atinge a meta, a gente bota, inclusive, o resto do pessoal da agência dele para pressionar ele. Porque ele é que está sendo o responsável, porque a agência não está atingindo a meta coletiva dela, a agência. Certo? Então, reparem como é que é um mecanismo que envolve, em algum nível, inclusive, os próprios funcionários, que não são o último da fila na venda de cartão de crédito, para pressionar aquele que ficou para trás, por acaso, certo? Quer dizer, e é exatamente esse processo, ou seja, meta fora da realidade com desqualificação. É essa junção que é a base exatamente. Professor, jornadas enormes, o cara tem que trabalhar em 4, 5 lugares para conseguir sustentar a família, dá aula 10, 12 horas por dia e, ao mesmo tempo, é avacalhado, ridicularizado, não tem autoridade dentro da sala, não tem mais prova, os alunos fazem uma bagunça danada, ele não pode fazer nada, frequentemente ainda é ameaçado até fisicamente, tudo mais. O que acontece? É isso, problema mental disparando para cima e tal, né? Então, para a gente ter claro qual é a origem desse tipo de problema, como isso aí é uma marca registrada desse período de tentativa neoliberal que a gente está vivendo e, portanto, merece uma resistência enérgica da nossa parte contra esse tipo de coisa. Acho que a denúncia dessa situação é um dos marcos do momento que a gente está passando e precisamos fazer isso com bastante vigor. Era isso que eu queria dizer para os companheiros e estou bastante esperançoso de que esse diálogo que a gente está construindo aqui vai gerar frutos e a gente vai poder fazer muita coisa junto. Muito obrigado.